eles acabam de fechar um empréstimo com o Banco do BRICS de 5 bilhões. Notícia exclusiva! Agora não é mais 13 bilhões e 500 milhões que os Correios vão ganhar de presente não, tá? Agora é 5 bilhões, é isso mesmo, 5 bilhões de presente, tá bom? Vão sair mais de 4 mil pessoas no PDV agora, tá, pessoal? Surgindo aí o quê? Mais 4 mil vagas, exatamente isso, tá bom? Os Correios abriram aí mais de 50 agências dentro das favelas do Rio de Janeiro, tá? Nas favelas mesmo, lá na posição mais carente, lá no lugar mais carente da favela, os Correios abriram aí pontos de agências para estar atendendo pessoas em situação de carência aí dentro da favela, tá bom, pessoal? E perante esse cenário, vai ter também, com certeza, o concurso para atendente, tá bom? É muito dinheiro, 5 bilhões, pessoal. Então, vai dar para estar fazendo esse concurso para atendente dos Correios aí. Creio que edital ainda sai esse ano, de 2025, tá bom? E aí, tudo indica, em uma situação dessa, em um cenário desse, tudo indica que convocações virão aí pelo menos até o início de 2026, porque política, exatamente. Tudo isso aí tem que haver o quê? Com politicagem, para os Correios começarem a fazer o quê? A cama deles, o governo, tá bom? O PT fazer a cama deles ali tudo certinho, para começar a chamar a galera já no ano eleitoral, que é em 2026, tá bom, pessoal? Tudo isso aí é politicagem. Mais ainda, vou estar colocando aqui agora na telinha para vocês verem tudo que eu estou falando, a entrevista completa com todas as informações, tá certo, pessoal? Com o qual eu estou falando aqui, vou estar colocando a entrevista aqui. A entrevista foi feita lá na Band News, tá bom? Com a especialista de lá de dentro dos Correios. Mas antes disso, como sempre, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações de vídeos futuros. Comenta suas dúvidas e suas opiniões, que sempre quando eu posso, estou respondendo a todos vocês. Dá o joinha no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você indicar para outras pessoas que se interessam por esse mesmo assunto. Pessoal, eu tô doido, não é possível, vai começar a chamar muitas vagas e dinheiro, tá certo? Dinheiro para investir no chamamento das pessoas. Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações importantes sobre o comando dos Correios. Não é segredo para ninguém que um dos partidos daquilo que a gente ainda chama de base aliada está de olho na presidência dos Correios, e a Mônica tem novidades. Bom dia, Mônica. É isso, Megali. Bom dia para todo mundo. O presidente dos Correios, o Fabiano Silva dos Santos, já está preparando uma carta para entregar para o Lula, Megali, pedindo, colocando o cargo à disposição. O mandato dele, o presidente do Correio tem um mandato, o mandato dele vence em agosto, o presidente teria que reconduzi-lo ao cargo, e ele já vai dizer que não fica na estatal, está liberado o presidente Lula, vamos dizer assim, né? Não vai ter constrangimento nenhum para poder escolher um novo presidente para essa estatal, que é uma das maiores do Brasil e que é cobiçadíssima, Megali, por diversos partidos, inclusive do Centrão. A gente sabe que o Centrão está fazendo essa crise com Lula, vota contra o Lula, mas não larga ali muito o osso, né? Está atrás ali de cargos, Banco do Brasil, Correios. Então, Correios está aí vago o cargo, então, portanto, a partir de agosto, o Fabiano relatou a diretores da empresa que ele está sob uma forte pressão. Ele disse que a Casa Civil do ministro Rui Costa está pressionando ele para implantar um plano de reestruturação dos Correios e que esse plano implique em fechamento de agências por todo o país e, portanto, em demissões, e que ele não vai fazer esse papel de iniciar demissões. Os Correios já abriram um plano de demissão voluntária, Megali, que 4 mil pessoas, cerca de 4 mil pessoas, devem terminar se desligando da empresa. Essa é a expectativa. Já tem muitos pedidos de demissão em andamento, a economia vai ser de 800 milhões. Mas, para além disso, o Planalto exigindo que haja uma economia de mais cerca de 1 bilhão. Então, portanto, isso obviamente é muito difícil evitar novas demissões, né? O ministro Rui Costa disse que não está, conversei com a assessoria dele, disse que ele nunca defendeu demissão em massa de funcionários, né? Ele disse que prega, na verdade, a racionalização dos gastos, mas é um pouco disso que se trata. Enfim, os Correios tiveram um prejuízo, Megali, de 2 bilhões e 600 milhões no ano passado.
E aí, Megali, fica a pergunta, mas por que se teve prejuízo, tem complicações, está todo mundo querendo, né, pegar esse cargo? União Brasil, especialmente, está se candidatando para esse cargo. Porque ao mesmo tempo que tem problemas, o banco também tem muitas expectativas, o banco não, os Correios, muitas expectativas positivas. Eles acabam de fechar um empréstimo com o Banco do BRICS de 5 bilhões de investimento nos próximos anos em modernização, em diversas compras de software, enfim, muito dinheiro que vai rodar por lá. E, portanto, uma estatal forte, poderosa, apesar do prejuízo, e muito cobiçada, Megali. Mônica, e como é que caiu no PT o fato de que, bem no momento em que vai chegar esse empréstimo bilionário dos BRICS, aliás, ironicamente, assinado pela presidente do Banco dos BRICS, né? Que vem a ser a ex-presidente Dilma Rousseff. Essa grana, essa bolada vai chegar bem no momento em que a União Brasil vai tomar conta da estatal. Imagina a felicidade, né, Megali? Lógico Brasil, que todo né? mundo contrariado. E você sabe, Megali, porque, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa dos Correios ontem que disse, olha, só no Rio de Janeiro foram mais de 50 agências abertas em favelas, em comunidades pobres, quer dizer, é uma política praticamente eleitoral, né, Megali? Você abrir uma agência num local, levar para lá, cadastrar CPFs, levar um serviço que tem muita simpatia, né? O Correio é uma estatal que, enfim, é uma empresa pela qual a gente viveu com ela desde que nasceu, né? O carteiro, o famoso carteiro, é uma coisa muito simpática. Então, dá para fazer política, sim, política pública forte e poderosa com o Correio nas mãos. Então, óbvio que o PT feliz não está, né, Megali? Muito bem. Um ouvinte cobra aqui, vocês não falam que durante o governo Bolsonaro os Correios davam lucro. Eles chegaram a dar lucro mesmo em 2021 e em 2020, devido à reestruturação da empresa, um grande programa de demissão voluntária, de fato chegou a dar quase 4 bilhões de reais de lucro. Mas também durante o governo Bolsonaro a empresa registrou prejuízo de 767 milhões. Obviamente é melhor que uma empresa dê lucro do que prejuízo, mas os Correios não existem para dar lucro. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo aqui que é bom um prejuízo de 2 bilhões e meio de reais. Não é isso, é uma situação calamitosa. Mas os Correios são uma estatal que não existem para dar lucro. Ela existe para chegar a rincões ali que empresas privadas não chegarão. Mesmo nos Estados Unidos, em que existem lá os FedEx da vida, várias outras empresas, DHL, né, que entregam a maioria das correspondências, existe o US Post para chegar em locais onde não é viável financeiramente uma empresa privada atuar. É para isso que servem os Correios. Né? Mas um resultado de 2 bilhões e 500 milhões de reais, obviamente, é calamitoso, né? E aí vem aí mais um empréstimo. Mônica Bergamo. Vamos lá. Não. Ia falar só a explicação da empresa para esse rombo, né? Da mudança na taxa das blusinhas, eles tinham exclusividade na importação de encomendas, enfim. E aí eles acreditam essas mudanças, esse rombo, mas fato é que o rombo existe mesmo, Megali. É isso. E Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Bom trabalho, Mônica. Até amanhã. E agora, vai ou não vai? E agora, anda ou não anda a convocação dos Correios? Claro que anda, pessoal. Quer dizer, melhor que isso nos cenários que os Correios se encontram, é impossível, pessoal. Melhor que isso, impossível, porque os Correios devendo aí, tá bom? Tá com déficit aí devendo, aí ganha mais 5 bilhões. 5 bilhões ali injetado dentro dos Correios para reestruturação, para chamamento das pessoas, tá bom? Para pagamentos de fornecedores, pagamentos de funcionários e tudo mais. Então, em um cenário desses aí, pode ter certeza, sem dúvida nenhuma, que antes da situação eleitoral, do mês eleitoral ali, até 2026, o início de 2026, com certeza vai ter, como eu falei no início do vídeo, vai ter o chamamento das pessoas, os chamamentos dos candidatos que fizeram o concurso dos Correios aí, de 2025, tá bom? Do início desse ano 2025, quem está dentro das vagas e quem está em cadastro de reservas, pessoal. Com certeza, porque as notícias que estão saindo aí, poxa, tem encomendas aí com mais de 1 mês, 2 meses sem ser entregues, tá bom? 3 meses sem ser entregues aí. Então, diante de um cenário desses aí, a sua vaga está chegando.
O seu momento, a sua hora está chegando. Você que fez aí os coisas, ficou dentro das vagas, ficou ali no cadastro de reservas ali mais próximo, ficou na posição 200, na posição 300. Rio de Janeiro mesmo, vocês sabem que no Rio de Janeiro vai chamar para mais de 2.000 pessoas aí no Rio de Janeiro. Vocês sabem disso, tá bom? Mais de 2.000, 13.000, 4.000 pessoas, tá bom? Porque só o déficit, hoje que está o déficit do Rio de Janeiro é para quase 2.000 pessoas. Só o déficit para começar a andar, começar a engatar da maneira correta, só para começar a engatar. Imagine aí, para deixar da maneira mesmo, 100%, é para mais de 3.000 pessoas, pessoal. Então você fala, poxa, eu sou de Pernambuco, eu sou de Sergipe, sou do Ceará, sou do Maranhão e tal. Pessoal, todos esses lugares, todos os estados do nosso Brasil tem déficit. Não tem nenhum estado que esteja os Correios assim, poxa, esse estado aqui está completo. Esse estado de tal cidade está completo, tem todos os quadros aqui de carteiro, de atendente, todos os quadros tem. Não tem, pessoal, não existe isso, tá? E lembrando também, falei de atendente, bem provável que saia com essa injeção de 5 bilhões, bem provável que saia aí o concurso para atendente dos Correios. É, exatamente. Sim? 5 bilhões, pessoal, 5 bilhões não é 5 milhões, nem 5 mil, nem 50 milhões, é 5 bilhões. Então, é muito dinheiro rolando, meu amigo, é muito dinheiro rolando. Então, a sua hora, o seu momento vai chegar sim, tá certo? Vamos lá, valeu!